Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Fisiologia Virtual. Nesse vídeo daremos continuidade à discussão sobre transportes de membrana, entrando na comparação entre transportes ativos e transportes passivos. Na sequência, nós iremos discutir cada um dos transportes, transporte ativo primário, transporte ativo secundário, difusão simples, facilitada e suas características. Mas para que a gente possa chegar lá, é bem importante entender como transportes ativos e passivos se relacionam. Então, esse vídeo será sobre esse assunto. Se você ainda não visualizou os vídeos anteriores dessa série, eu vou deixar o link aqui para vocês, só clicar e dar uma conferida. E sempre lembrando também que, se vocês tiverem interesse em um assunto específico, é só deixar nos comentários, sempre que possível eu vou buscar fazer os vídeos. Eu agradeço o pessoal que tem se inscrito no canal e também tem deixado comentários bem legais, retornos bem positivos, críticas construtivas, para que o canal possa melhorar e crescer. Então, vamos à nossa discussão de hoje. Para iniciarmos o estudo dos transportes de membrana, nós devemos partir das duas macroclasses a que todos os transportes pertencem, que é a classe dos transportes ativos e a segunda classe dos transportes passivos. O que caracteriza um transporte como ativo? Transporte ativo é aquele que ocorre contra o gradiente. Transporte passivo é aquele que ocorre a favor do seu gradiente. Então, quando uma molécula estiver viajando contra o seu gradiente de concentração, ela está usando transporte ativo. Quando ela estiver viajando a favor do seu gradiente de concentração, ela está usando o transporte do tipo passivo. Ir contra o gradiente não é uma situação que ocorre naturalmente, por assim dizer. Não é a tendência natural das substâncias. As substâncias tendem a buscar o equilíbrio. Se vocês lembrarem do vídeo anterior em que a gente discutiu o conceito de gradiente, nós vimos que ao colocar um saquinho de chá em uma água quente, a tendência é que toda aquela substância que está concentrada no saquinho de chá acabe se espalhando ao longo daquele recipiente, buscando equilibrar a concentração ao longo de toda a solução. Então, a tendência natural das moléculas é transporte passivo. Eu gosto da definição de que transporte passivo busca o equilíbrio, enquanto que o transporte ativo gera desequilíbrio. Mas aí vem aquela pergunta, né? Nos organismos vivos, nós não queremos sempre buscar o equilíbrio, nós queremos buscar o equilíbrio do organismo como um todo. E para que tenhamos equilíbrio no organismo como um todo, nós precisamos gerar vários desequilíbrios. A soma dos pequenos desequilíbrios gera o equilíbrio do todo. Então, existirão várias situações em que eu preciso gerar desequilíbrio e várias situações em que eu preciso buscar o equilíbrio de uma determinada substância. É importante aqui ressaltar que transportes ativos, por estarem indo contra o gradiente, por estarem ocorrendo em uma situação que não é a situação natural, a situação mais favorável, eles precisam de uma fonte externa de energia. Então, transporte ativo para ocorrer precisa que algo externo esteja fornecendo energia para este transporte. Enquanto que o transporte passivo, vocês vão me dizer, não gasta energia. Na verdade, isso é uma falácia, né? É algo que a gente usa normalmente para facilitar a compreensão desses dois transportes. Mas não pode existir transporte, movimento, sem envolver energia. Então, mesmo o transporte passivo, quando está indo a favor do seu gradiente, a energia para esse movimento vem de algum lugar. Da onde ela vem? Ela vem do gradiente da própria molécula.
Isso quer dizer que eu não preciso de uma fonte externa. A energia já se encontra presente no gradiente. Como é que eu coloco energia no gradiente? Gerando gradiente, gerando diferença. Então, para que eu tenha energia no gradiente, eu preciso que primeiro ocorra transporte ativo. Então, transporte ativo gera os gradientes. Desequilíbrio é para gerar gradiente. Transporte passivo busca desfazer o gradiente, liberando a energia que ficou presa nesse gradiente. Então, quando eu invisto energia para gerar essa diferença, quando eu pego essa fonte externa de energia para injetar energia no transporte, gerando diferença, essa energia aqui não é gasta. O termo melhor seria investida. Essa energia fica investida na diferença que foi gerada. Depois eu posso usar a energia dessa diferença para fazer transporte passivo. Então, para que eu tenha transporte passivo, obrigatoriamente eu preciso que exista um gradiente. Quem é que gera o gradiente? O transporte ativo. Então, não existe transporte passivo sem que antes exista transporte ativo. Então, vamos a alguns exemplos para tentar entender essa relação e as fontes de energia. Eu gosto de usar em aula o exemplo de andar de carrinho de lomba. Para que a gente ande de carrinho de lomba, a gente precisa primeiro de uma lomba. Preciso, então, da lomba. E a lomba é caracterizada por uma diferença de altura entre dois pontos, né? Então eu tenho ponto B aqui embaixo, ponto A aqui em cima. E eu preciso de um carrinho de lomba. Como eu não sei desenhar um carrinho de lomba, eu vou desenhar aqui um rudimento de skate. E eu tenho uma molécula. Essa molécula quer muito andar de carrinho de lomba, mas ela está no pé da lomba. Se eu estiver no pé da lomba, não existe diferença de altura, logo eu não tenho como andar de carrinho de lomba. Então, o primeiro passo para essa molécula poder andar de carrinho de lomba é ela subir a lomba. Para subir a lomba, quem já andou de carrinho de lomba, ou de skate, ou de bicicleta numa lomba, sabe que eu preciso gastar energia. Então, eu vou usar a minha energia metabólica para subir esta lomba em um processo de transporte ativo. Então, estou subindo a lomba em um processo de transporte ativo. Carreguei meu skate até em cima da lomba, agora estou vitorioso aqui em cima. Então, esta molécula que antes estava na base subiu a lomba gastando energia. Então, requer energia externa. Então, nesse caso, o skate exigiu que eu usasse a minha energia metabólica, então uma fonte externa, para que eu subisse essa lomba. Subi a lomba. Qual é o próximo passo? Me divertir descendo a lomba. Preciso gastar energia para descer a lomba? Não preciso, porque existe uma diferença e essa diferença vai agir como força motriz me jogando para baixo. Então, a energia que eu investi subindo a lomba ficou presa nesta diferença. Então, manter essa diferença é uma forma de energia. No caso, o próprio gradiente é uma forma de armazenar energia, porque no gradiente eu não tenho uma lomba, mas eu tenho diferença de quantidades entre dois pontos. Também estou trabalhando com diferença. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a energia da diferença e vou usar para descer a lomba em um processo de transporte passivo, buscando o equilíbrio. Aqui eu estou em desequilíbrio, estou numa altura mais alta do que a base. Então eu vou, por transporte passivo, descer essa lomba buscando o meu equilíbrio. Esse transporte passivo usa energia da diferença. Neste caso aqui, é a diferença de altura entre o topo e a base da lomba.
mas no caso dos transportes ativos é a diferença de concentração, que é o próprio gradiente. Então eu uso gradiente da própria molécula que eu quero mover para fazer esse transporte passivo. Depois que eu desci, eu dissipei finalmente essa energia, e se eu quiser ter de novo essa fonte energética, eu terei que repetir o processo ativo, gerando a diferença novamente e gerando o gradiente novamente. Então, pontos importantes quando eu estou comparando esses dois transportes. Primeiro, transporte ativo ocorre contra o gradiente, transporte passivo ocorre a favor do gradiente. Transporte ativo precisa de uma fonte externa de energia, ou seja, como ele está indo contra o gradiente subindo a lomba, eu preciso de energia para subir esta lomba. Transporte passivo, como eu estou descendo a lomba, eu não preciso de uma fonte externa, eu uso a energia acumulada na diferença, a energia que foi investida ali pelo transporte ativo primário. Então, transporte ativo primário transporte ativo ocorre contra o gradiente, transporte passivo a favor. A energia do ativo tem que ser externa, o movimento do passivo ocorre pela energia guardada no próprio gradiente. Então, existe uma relação direta entre os dois transportes. Para ter transporte passivo, eu obrigatoriamente preciso que antes ocorra transporte ativo. Então, uma mesma molécula usará transportes ativos em determinadas situações, transporte passivo em outras situações. Então, não existe tal molécula usa só transporte ativo, tal outra molécula usa só transporte passivo. Uma mesma molécula pode e irá utilizar os dois transportes, dependendo se ela está se movendo contra o gradiente ou a favor desse gradiente. Espero que essa relação tenha ficado clara para vocês, que vocês tenham conseguido, a partir desse vídeo relativamente curto, compreender a relação entre transporte ativo e passivo. Isso vai ser extremamente importante para os vídeos que se seguirão, que são os vídeos específicos de cada tipo de transporte. Ativo primário, ativo secundário, difusão simples, difusão facilitada e osmose. Então, se vocês gostaram do vídeo, deixem um like, se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos de vocês, para que o canal possa crescer e a gente possa colocar também cada vez mais vídeos disponíveis em variados assuntos. Digam nos comentários o que vocês gostariam de ver, como vocês acham que nós poderíamos melhorar os vídeos, tornar eles mais claros e mais adequados para as necessidades de aprendizado de vocês. Então, como sempre, ótimos estudos e nos vemos no próximo vídeo. Até mais!